Vamos passar agora para o sistema político. Se a gente conseguir rolar mais um pouquinho aí para baixo. Muito interessante isso que eu vou mostrar agora, Vilela. A gente falou do sistema religioso, né? Quando a gente olha para o sistema político, e eu coloquei a imagem ali, pode ser até polêmico, né? Coloquei os dois grandes nomes que nós temos no sistema político atual. Bolsonaro a gente tem Lula e Bolsonaro, né? De um lado ali, lá em cima, a gente tem Lula recebendo uma premiação de um grão-mestre maçônico, que é o Duque de Kent, um grande nome na maçonaria mundial hoje. Ele está entregando uma premiação para o Lula. Isso é anos atrás. Mas foi mais ou menos em 2015, eu acho, 2016. Foi inclusive antes do Lula ser preso. Entendi. Antes da época que o Lula foi preso. Tá? Nós temos o Bolsonaro do outro lado, né, da direita. Agora, olha que interessante. O Bolsonaro também com contato com a maçonaria. Tanto aqui naquela foto de cima onde tem vários homens ali, é o Bolsonaro com os maçons. O gesto do Lula hoje, que o pessoal fala bastante... Do faz o L? É o faz o L. Né? Tem uma imagem do Lula fazendo o L ali. O do Bolsonaro tá do lado direito ali. Que é a arminha. Mas você percebe que é mais ou menos o mesmo gesto? Sim, só o L. Pá. É isso aí. No meio, eu coloquei os maçons. Faz o V. É melhor, né? É que é de Vilela, você sacou, né? No meio, eu coloquei os maçons também fazendo isso. O maçom, ele Por que ele faz isso? Você vê que ele tá com o falecido Major Olímpio, né? Ali, o Major Olímpio, ele era do lado do Bolsonaro. Mas por que ele tá fazendo o L ali? Ele não tá fazendo o L. O maçom tá fazendo o símbolo do esquadro maçônico. O esquadro e o compasso é o principal símbolo da maçonaria. É o que representa os construtores. E esse símbolo tem um significado, a gente logo mais vai falar sobre ele aí. Tá bom. Mas o que eu tô querendo dizer é que tanto um quanto o outro são influenciados pela maçonaria. Esquerda e direita hoje são braços do mesmo cérebro. Tanto Lula quanto o Bolsonaro são controlados por pessoas que estão acima. Só simplesmente manuseando as cordas dessas marionetes. Cara. Existe uma frase de Lenin, que foi um maçom também, de alto grau. O Lenin? Vladimir Lenin. E ele diz assim, a melhor forma de nós controlarmos tudo é criando uma falsa oposição. Então, quando você tem o controle de um lado, por exemplo, vamos supor que eles controlam a esquerda, porque foi a maçonaria, de certa forma, que criou o comunismo. Eles precisam de um inimigo para que eles possam manter aquele controle. E esse inimigo, no caso, seria a direita que a gente tem hoje. Sim. Que se passa por uma direita conservadora, por princípios conservadores, mas as pessoas que estão lá são simplesmente meras marionetes controladas para serem uma falsa oposição. Você já ouviu muitas pessoas falando assim, o Bolsonaro fez de tudo pro Lula ser solto. O Bolsonaro queria o Lula nas eleições para eles ficarem ali naquele embate. É porque, na verdade, eles estão usando a tática da falsa oposição. Por trás, a maçonaria está controlando aquilo ali, fazendo com que pessoas pensem que tem o poder para, vamos lá votar e tal, mas na verdade, eles estão controlando já quem é que tá no jogo. Os peões principais ali estão sendo controlados. E é nesse aspecto que a gente vê um gesto bobo, um pequeno gesto como um símbolo sendo igual. Na verdade, eles não estão fazendo nem o L nem uma arminha. Todos ali estão fazendo, por exemplo, o símbolo do esquadro, que é o principal símbolo da maçonaria. Que então isso é o símbolo do esquadro. O esquadro, é. O esquadro e o compasso hoje é o principal símbolo maçônico. A gente consegue passar pro... Vamos falar sobre isso agora? Eu queria vamos ver. passar pro porque você fala também que é o símbolo do Gmail, não tô lembrado como que é o Gmail, depois eu... Boa. Vamos pegar. Achou aí a imagem que ele quer? Esquadro e compasso, aí na tela. O esquadro e o compasso, eles têm um significado muito interessante. O compasso, por exemplo, ele vai servir para desenhar círculos, que é algo que não tem fim. O significado dele na maçonaria é o espírito. O compasso está acima do esquadro. Então a gente tem ali o espírito sobre a matéria. Por mais que a gente fale a respeito deles não agirem como Cristo ensinou, falando sobre o tempo espiritual, eles guardam esse conhecimento que é como se fosse um conhecimento oculto. Isso não chega às pessoas. Dentro de um templo religioso, eles não ensinam exatamente isso. Não ensinam praticamente nada sobre o espírito. Eles podem até falar, mas eles não ensinam exatamente sobre a consciência, sobre o lado espiritual e como tudo deve ser. Eles, por trás de tudo isso, conhecem o significado. Por que o símbolo deles é um compasso e um esquadro? O compasso, ele desenha círculos, algo sem fim, representa o espírito. O esquadro, ele desenha um quadrado, é algo finito, representa a matéria, o físico. E juntos a gente tem o físico e o espírito. Por isso que imagens como o Homem Vitruviano, que é uma obra de arte de Leonardo da Vinci, sim, ele mostra... Quem assistiu ou leu o Código da Vinci, né, sabe bem exatamente a importância. Né? Você vê que do lado ali esquerdo na imagem... Tem as duas formas, o quadrado, o círculo exatamente. E o homem no meio, né? São dois homens, na verdade, porque eles estão representando o físico e o espiritual. Ah, é? Esse é o significado da obra de Leonardo da Vinci. Com os braços em forma de cruz, né? E o outro mais levantado. Exatamente. É o físico e o espírito. Então Leonardo da Vinci, ele representou muito bem o Homem Vitruviano e fez uma referência à maçonaria, porque ele também era maçom, entendeu? Ao lado tem uma outra imagem. Essa imagem aqui foi uma das capas da revista The Economist no ano de 2025. Olha só. Onde colocou agora... O Homem Vitruviano, mas... O Homem Vitruviano... Meio metálico, é isso? Isso, porque a gente tá falando do transhumanismo. Que mistura do homem com máquina. Exatamente, é a mistura do homem com a máquina, onde eles têm planos para criar os super-humanos. Que é... A gente até comentou da última vez que eu vim aqui, sobre o homem viver 120, 150 anos. A gente falou sobre os líderes ali da China, da Rússia, que estavam em segredo ali conversando sobre isso, e o microfone de um deles vazou, né? E falamos sobre os planos de imortalidade humana. Por quê? Tudo isso hoje é controlado pela maçonaria. A capa da The Economist também tem influência maçônica, é por isso que eles colocam um homem vitruviano aí, mas boa parte da população enxerga isso, lembra até, alguma outra pessoa vai lembrar da obra de Leonardo da Vinci, mas não sabe o real significado disso.
gente pode descer mais um pouquinho. No homem vitruviano, a gente tem a representação do olho também. O olho de Horus e o olho de Ra, que representa a matéria e o espírito. Aquele olho que está nas notas de dólar, que é o olho que tudo vê, Sim. ele faz referência ao olho de Horus, né, que é o olho de Gadu, do grande arquiteto do universo. E é por isso que eu falei que ele não era o criador. A gente está falando de um deus pagão, que é Horus, um deus antigo, né? É. E aí, entendendo sobre isso, as pessoas começam a compreender como a maçonaria pode influenciar a nossa vida no mundo atual. Vamos passar agora para o sistema político. Se a gente conseguir rolar mais um pouquinho aí para baixo, muito interessante isso que eu vou mostrar agora, Vilela. A gente falou do sistema religioso, né? Quando a gente olha para o sistema político, e eu coloquei a imagem ali, pode ser até polêmico, né? Eu coloquei os dois grandes nomes que nós temos no sistema político atual. Bolsonaro a gente tem e Lula e Lula. Bolsonaro, né? De um lado ali, lá em cima, a gente tem Lula recebendo uma premiação de um grão-mestre maçônico, que é o Duque de Kent, um grande nome na maçonaria mundial hoje. Ele está entregando uma premiação para o Lula. Isso é anos atrás. Tá. Mas foi mais ou menos em 2015, eu acho, 2016. Foi inclusive antes do Lula ser preso. Entendi. Antes da época que o Lula foi preso. Tá. Nós temos o Bolsonaro do outro lado, né, da direita. Agora, olha que interessante. O Bolsonaro também com contato com a maçonaria. Tanto aqui naquela foto de cima onde tem vários homens ali, é o Bolsonaro com os maçons. O gesto do Lula hoje, que o pessoal fala bastante, Do faz o L? é o faz o L. Né? Tem uma imagem do Lula fazendo o L ali. O do Bolsonaro tá do lado direito ali. Que é uma arminha. a arminha. Mas você percebe que é mais ou menos o mesmo gesto? Sim, só O L, pá, pá. é isso aí. No meio, eu coloquei os maçons. Faz o V, faz o V. É melhor, né? É que é de Vilela, você sacou, De né? Vilela. No meio, eu coloquei os maçons também fazendo isso. O maçom, ele Por não que tá... ele faz isso? Você vê que ele tá com o falecido Major Olímpio, né? É. Ali, o Major Olímpio ele era do lado do Bolsonaro. Mas por que ele tá fazendo o L ali? Ele não tá fazendo o L. O maçom tá fazendo o símbolo do esquadro maçônico. O esquadro e o compasso é o principal símbolo da maçonaria. É o que representa os construtores. E esse símbolo tem um significado, a gente logo mais vai falar sobre ele aí. Tá bom. Mas o que eu tô querendo dizer é que tanto um quanto o outro são influenciados pela maçonaria. Esquerda e direita hoje são braços do mesmo cérebro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são controlados por pessoas que estão acima. Só simplesmente manuseando as cordas dessas marionetes. Cara, Existe uma frase de Lenin, que foi um maçom também, de alto grau, o Lenin? Vladimir Lenin. E ele diz assim: a melhor forma de nós controlarmos tudo é criando uma falsa oposição. Então, quando você tem o controle de um lado, por exemplo, vamos supor que eles controlam a esquerda, porque foi a maçonaria, de certa forma, que criou o comunismo. Eles precisam de um inimigo para que eles possam manter aquele controle. E esse inimigo, no caso, seria a direita que a gente tem hoje. Sim. Que se passa por uma direita conservadora, por princípios conservadores, mas as pessoas que estão lá são simplesmente meras marionetes controladas para serem uma falsa oposição. Você já ouviu muitas pessoas falando assim: o Bolsonaro fez de tudo pro Lula ser solto. O Bolsonaro Sim. queria o Lula nas eleições para eles ficarem ali naquele embate. É porque, na verdade, eles estão usando a tática da falsa oposição. Por trás, a maçonaria está controlando aquilo ali, fazendo com que pessoas pensem que tem o poder para, vamos lá votar e tal, mas na verdade, eles estão controlando já quem é que tá no jogo. Os peões principais ali estão sendo controlados. E é nesse aspecto que a gente vê um gesto bobo, um pequeno gesto como símbolo sendo igual. Na verdade, eles não estão fazendo nem o L nem uma arminha. Todos ali estão fazendo, por exemplo, o símbolo do esquadro, que é o símbolo o principal símbolo da maçonaria. Que Então remete isso ao é um símbolo do esquadro. o esquadro. É. O esquadro e o compasso hoje é o principal símbolo maçônico. A gente vai consegue falar do passar símbolo- pro... Vamos falar sobre isso Isso, agora? eu queria Vamos ver. passar pro Porque você pro fala número também que é dois. o símbolo do Gmail, eu não tô lembrado como que é o Gmail, depois eu Boa. quero ver. Vamos pegar Achou aí. aí ó, a imagem que ele quer? Esquadro e compasso, aí na tela. O esquadro e o compasso, eles têm um significado muito interessante. O compasso, por exemplo, ele vai servir para desenhar círculos, que é Exato. algo que não tem fim. O significado dele na maçonaria é o espírito. O compasso está acima do esquadro. Então a gente tem ali o espírito sobre a matéria. Por mais que a gente fale a respeito deles não agirem como Cristo ensinou, falando sobre o tempo espiritual, eles guardam esse conhecimento que é como se fosse um conhecimento oculto. E isso não chega às pessoas. Dentro de um templo religioso, eles não ensinam exatamente isso. Não ensinam praticamente nada sobre o espírito. Eles podem até falar, mas eles não ensinam exatamente sobre a consciência, sobre o lado espiritual e como tudo deve ser. Eles, por trás de tudo isso, conhecem o significado. Por que o símbolo deles é um compasso e um esquadro? O compasso ele desenha círculos, algo sem fim, representa o espírito. O esquadro, ele desenha um quadrado, é algo finito, representa a matéria, o físico. E juntos a gente tem o físico e o espírito. Por isso que imagens como o Homem Vitruviano, que é uma obra de arte de Leonardo da Vinci, Sim, ele mostra... Quem assistiu ou leu o Código da Vinci, né, sabe bem a Exatamente. importância, né? Você vê que do lado ali esquerdo na Ó, imagem, tem as duas formas, cara, o quadrado, o círculo Exatamente. e o homem no meio, né? são dois homens na verdade, porque eles estão É. representando o físico e o espiritual. Ah, é? Esse é o significado da obra de Um tá Leonardo da Vinci. batendo, com os braços em forma de cruz, né, e o outro mais levantado. Exatamente. É o físico e o espírito. Então Leonardo da Vinci ele representou muito bem o homem vitruviano e fez uma referência à maçonaria, porque ele também era maçom, entendeu? Ao lado tem uma outra imagem. Essa imagem aqui foi uma das capas da revista The Economist no ano de 2025, Olha só, onde colocou agora o homem vitruviano, o mas homem vitruviano. meio metálico, é isso? Isso, porque a gente está falando do transhumanismo. Que é Mistura do homem com máquina. Exatamente, é a mistura do homem com a máquina, onde eles têm planos para criar os super-humanos.
que é... A gente até comentou da última vez que eu vim aqui, sobre